Seja bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Apresentação: Elton Oliveira. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast Heróis Anônimos, histórias contadas do distrito de Sebastião de Abreu. Hoje a gente vai trazer mais um episódio número 11 da temporada 2. A gente vai trazer o convidado José Jarder da Silva Mendes, onde ele vai fazer uma síntese do trabalho da Francisca Unair Soares Guimarães, Memórias dos Idosos do Distrito de Sebastião de Abreu. José Jarder é filho da dona Maria do Carmo da Silva Mendes e do senhor Caulívio Pinheiro Mendes, é mais conhecido como Nazareno. Ele tem formação em pedagogia, gestão escolar, com ênfase em educação infantil, coordenador pedagógico na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Licinho de Moraes. Desde já agradeço a presença do nosso amigo Jarder, que trouxe e fez a leitura de uma bela homenagem aos nossos idosos da nossa região. Agradeço também a cada um que está ouvindo o nosso podcast. Desde já, lembro a todos que esse podcast já está na segunda temporada, onde a gente traz entrevistas e também bate-papos, onde a gente já gravou mais de 10 entrevistas e também bate-papos com os nossos moradores e também antigos moradores. Antes de começar a nossa pauta de hoje, quero lembrar a todos que o nosso podcast também tem a primeira temporada, que é sobre o trabalho da professora Valda Guimarães, onde ela traz também memórias e práticas das casas de farinha e também a história de Sebastião de Abreu, nosso distrito. Vamos à pauta de hoje. Seja bem-vindo, Jarder, é o nosso podcast. Faço votos de agradecimento por este momento ímpar em minha vida, pensando em valorizar o passado de Serrota e das pessoas que fizeram e fazem parte dessa história. A professora Francisca Unair Soares Guimarães fez seu trabalho monográfico do curso de licenciatura em História sobre as memórias dos idosos de Serrota. Através da entrevista com os idosos, ela fez algumas considerações marcantes. A causa principal de trabalhar com depoimentos de pessoas idosas é que a memória será preservada, tornando uma fonte relevadora, não apenas de indivíduos, mas se apresenta como uma memória social, que transmite muito mais do que uma simples recordação individual, pois a fonte que está sendo trabalhada faz ela mesma parte da luta cotidiana pela sobrevivência. Baseado na convivência do seu dia a dia, a memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a igreja, com a profissão, enfim, com os grupos de convívio. A memória é um processo de disputa entre a lembrança e o esquecimento, entre o que foi selecionado a continuar nas lembranças e o que foi condenado ao esquecimento. Trabalhar com a memória nos leva a perceber que a lembrança puxa outra lembrança, que por sua vez traz à tona sentimentos de alegrias, tristezas, dores, ressentimentos, vergonha. Uma vez que as lembranças, ao serem contadas, nos levam também a reviver os sentimentos e as emoções. O trabalho com a história oral, a partir da memória, requer uma perspectiva de articulação entre o social e o individual, pois a análise dos depoimentos não pode ser fechada em si mesma, individualizada, mas sim compreendida dentro de um contexto social, político, econômico e cultural, no qual o indivíduo está introduzido. Fortes agradecimentos por este momento tão importante sobre o distrito de Sebastião de Abreu, vulgo Serrota. Finalizando mais um episódio do nosso podcast Heróis Anônimos, a gente trouxe aqui nosso amigo José Jarder da Silva Mendes, ele que trouxe a síntese do trabalho da professora Francisca Unair Soares Guimarães, Memórias dos Idosos do Distrito de Sebastião de Abreu. Gente, agradeço demais ao nosso amigo Jarder por participar do nosso episódio, do nosso podcast também, viu? Esse foi o nosso episódio número 11 da temporada 2. Quero agradecer muito nosso amigo FG da Mídia, que fez a edição do áudio, e também a arte gráfica do Amor com Arte. Você que se quiser doar ou nos ajudar aqui com o nosso podcast, a manter o nosso podcast, a gente vai deixar os contatos na descrição do episódio. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Até mais!